É um enorme prazer. Eu estou aqui hoje no gabinete da presidente Adriana Teixeira Toledo e autora, vou mostrar para vocês, uma grande honra, duas literaturas muito importantes para a gente acompanhar. No sofá da vida a gente senta, histórias fortes a gente aguenta. Quero que vocês aproveitem muito hoje. São muitas informações novas para mim e espero que vocês aproveitem essa entrevista com muito carinho. Vai fazer diferença na vida de vocês. Gente, sabe quando a gente fala que não tem uma mulher no poder? Essa mulher é poderosa. E não poderosa aquela que está sempre na frente das câmeras. Ela tá quietinha. Então é uma honra mostrar uma mulher que vai contar agora aqui a história dela, e ela enfrentou muita coisa, se dedicou, lutou e enfrenta todos os dias, porque ainda é um cenário muito masculino. Então eu tenho um prazer muito grande e até um orgulho de estar numa mulher poderosa na minha frente desse jeito. Adriana, eu vou até ler para não perder nada e não ter... Presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Também preside o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados. Amor, primeiro, parabéns. É uma trajetória linda. Eu fui ler o seu currículo e são algumas páginas, assim. Aqui a gente vai sintetizar um pouco, mas é fantástico. Tenho até o prazer de conhecer na vida pessoal e é a mesma energia que a gente vê nesse posto de liderança. Mas eu queria pedir para você explicar um pouquinho o que significa o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e o Sistema de Seguros Privados. Até para todo mundo entender a importância. Claro. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Carol. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória. É uma honra, né, poder colaborar para atrair e fortalecer esse trabalho que você tem feito para motivar as mulheres. É uma satisfação enorme poder contribuir. Obrigada. Bom, eu atualmente presido esses dois conselhos recursais, são conselhos que representam o Tribunal Administrativo, em poucas palavras a gente poderia dizer, é um tribunal administrativo, onde nós julgamos decisões punitivas oriundos da primeira instância, que são o Banco Central, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a SUSEP, o COAF, são esses órgãos reguladores do mercado financeiro, do mercado de seguros, né, que ao verificarem condutas irregulares das instituições reguladas, eles acabam tendo que abrir processo sancionador, processo administrativo e aplicando penalidades. Quando eles não se conformam, eles recorrem e isso vem para o nosso colegiado. Em poucas palavras, é esse o nosso papel. Essa trajetória, como que foi? Porque assim, não foi uma trajetória simples. Sempre foi um sonho que você fala assim, eu acordei, sabe aquele sonho de criança que se você está olhando e falando assim, não, eu quero fazer parte do sistema financeiro, eu quero cuidar dessa parte, eu quero ser... como que isso foi construído dentro da Adriana? Como que isso cresceu? Não, de maneira nenhuma não foi pensado. Como eu comentei com você antes, eu queria ser bailarina. Na época de fazer o vestibular, fiquei muito em dúvida do que eu ia fazer, mas tive a sorte de ter uma referência de uma tia hoje, que eu chamo de madrinha, e ela era advogada, uma advogada muito bem-sucedida da Caixa Econômica, e eu acabei trilhando o caminho dela, fiz o direito, me apaixonei pela formação jurídica, né, e tive a honra e a gratidão de conseguir passar no concurso do Banco Central depois de 2 anos de formada, e hoje eu estou com 28 anos de serviço público. Então, essa trajetória foi sendo construída aos poucos. O Banco Central me deu uma oportunidade, muitas oportunidades, né? A minha carreira de procuradora do Banco Central fui construindo dentro do ambiente do Banco Central oportunidades diferenciadas, né? E isso foi muito bacana, porque é uma casa que eu tenho muito orgulho de pertencer, né, onde eu devo muito, a instituição que eu devo muito ao país, né, e eu me capacitei, né, e aí com essa minha vontade de crescer, de aprender sempre,
eu acabei parando aqui no conselho. Então, assim, é uma felicidade. E é curioso porque quando eu atuava no contencioso do Banco Central, a gente olhava o conselho existe há 40 anos, né? O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. E a gente sempre teve uma aspiração, assim, uma admiração muito grande. Imagina, estar na posição de julgador, né? Como se assemelha a uma posição de juiz, né? Só que na esfera administrativa, claro. Mas é uma posição de muita responsabilidade, né? Então, obviamente, é um brinde a minha trajetória estar hoje na posição que eu estou. Sim, porque é uma responsabilidade, não só é intelectual, emocional, porque acaba misturando, porque você tem que assumir, acaba conflitando, porque você está dando a chancela de que é um país confiável também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que os dois conselhos, né, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro e do Sistema de Seguros, eles são responsáveis pela harmonização das normas aplicadas pelos órgãos de primeira instância, né? Como o colegiado é um colegiado paritário, ambos os colegiados paritários que são formados por pessoas do serviço público e pessoas do mercado. Então, é uma composição, na minha visão, muito positiva, porque isso faz com que a troca de conhecimento, de experiência... Eu, por exemplo, nunca trabalhei no mercado privado. A minha trajetória é de 28 anos no serviço público. Eu fui advogada da Eletrobras e depois me tornei procuradora do Banco Central. Então, eu sempre trilhei a carreira pública. Então, ao assumir em 2021 a presidência do Conselho, eu passei a interagir com muito mais frequência com colegas do mercado, né? E o mercado, às vezes, as pessoas olham como vilão, não. E eu tenho aprendido diariamente com esses colegas, a experiência que eles trazem das posições que eles hoje exercem no mercado é muito interessante. Então, essa troca de experiência tem sido muito gratificante. E isso é que dá essa legitimidade e essa confiabilidade das decisões que a gente toma, né? Então, eu tenho essa perspectiva, assim, acho que a confiança vem disso, dessa multidisciplinariedade que a gente constrói dentro do colegiado. Toda a base hoje que você aplica, todo o desenvolvimento, ela nasceu de um estudo que você estava desenvolvendo, né? Você estava fazendo, e também a parte até do seu livro, né? Que você desenvolveu isso. Como foi aplicar isso, essa diferença? Porque você otimizou. A gente olhando os números ali do estudo, até coisas que ficavam paradas e às vezes ela perdia ali pelo tempo, você chegou e você conseguiu mostrar um desenvolvimento muito... Como que foi chegar aqui e de repente chega uma mulher, já fala assim, nós vamos mudar, vai ser assim, assim, assim. De fato, a gente percebe no mercado, o sistema financeiro, o sistema de seguros, são vistos como naturalmente ambientes masculinos, porque, né, o próprio Banco Central, quando eu entrei em 98, era uma casa muito mais masculina, hoje já temos, acho que, 30% de mulheres, né? Porque é um conhecimento que requer muito estudo, né? Muito embasamento técnico, demanda muito. E as mulheres, em geral, né? Nós fomos educadas para cuidar dos filhos, para estar dentro de casa, cuidar das coisas mais domésticas, e eu acho que talvez as mulheres não se atraíssem tanto dessa especialização, desse conhecimento. E acaba que a gente vê que não, né? As mulheres podem estar onde elas quiserem. E eu tive a sorte de liderar um projeto, isso faz parte da minha trajetória, eu não posso deixar de registrar. Quando eu vim para Brasília, em 2009, eu assumi um projeto muito interessante dentro do Banco Central, um projeto de gestão, né? Na época o Henrique Meirelles era o presidente do banco, e isso me alavancou a minha formação da gestão. Então eu tinha formação jurídica, despertou o meu interesse pela gestão, pela administração. Então eu fiz um MBA na área de gestão pública. Então, quando eu assumi os conselhos em 2021, eu comecei aplicando os meus 2 chapéus. Eu sou hoje gestora do conselho e sou conselheira presidente julgadora, quer dizer, aplicando meus conhecimentos jurídicos. Então, foi com esse chapéu de gestora que eu fiz essas modificações, né? E, obviamente, aonde eu chego, eu sou uma pessoa realmente inquieta, no sentido de eu tenho que deixar alguma coisa melhor. Isso aqui tem que ficar melhor do que quando eu entrei. É o seu legado. Exato. Então, eu busquei identificar, diagnosticar onde é que eu podia contribuir de alguma forma, porque a gente sempre tem melhorias para fazer, né? Eu acho que a administração pública, logo que eu entrei, coincidiu também com a pandemia e houve uma oportunidade muito grande, né? A gente tem que sempre pensar que desafios e oportunidades, né? As crises trazem isso. As caminham juntinho. Exato. E a pandemia trouxe para a administração pública, eu costumo dizer isso, nós avançamos 10 anos em um.
né? Então, é uma oportunidade enorme de tecnologia, de aplicação de automatização de muitas coisas, e eu comecei a navegar nessa onda, né? Então eu trouxe um pouco mais de automação. A gente já vinha com o processo desde 2016 com a implantação do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação do Ministério, que são usados nos 2 conselhos, mas além disso nós fizemos várias outras automatizações. Então nós conseguimos melhorar a nossa comunicação através de uma criação de um site próprio. Nós criamos essa marca, né? Nós temos uma marca própria. Então a coisa da marca, do marketing que nós começamos a fazer, trouxe mais visibilidade para o nosso trabalho e, obviamente, mais pessoas querendo contribuir com a nossa melhora. E em relação ao trabalho do estoque que você mencionou, que de fato é impressionante os números, né? A gente conseguiu reduzir 75% em um e 90% no outro. A gente tinha um estoque muito grande parado. Eu, quando cheguei aqui em 2021, a gente julgava processos de 2010 e isso me deixava muito angustiada. E então nós começamos a trabalhar para reduzir o estoque. E dentre as principais atuações, medidas que a gente adotou, a gente foi editando súmulas para reduzir as discussões nas sessões, para a gente ser mais célere. A gente estabeleceu metas para cada conselheiro, né? Os nossos conselheiros não têm remuneração, é um trabalho voluntário, né? Não tem nenhum jeton, nenhum tipo de retribuição. Então a gente realmente era desafiador, né? Porque eles não são meus subordinados, eles são liderados por mim de alguma maneira, mas são pares, meus pares dentro de um colegiado. Sim. Então eu estou numa posição muito igual a deles, né? Então é difícil e as pessoas até duvidavam que ia dar certo, mas eu pude contar com a contribuição de todos os conselheiros, dos 2 colegiados, e a gente fez esse trabalho maravilhoso que você viu lá no site, que foi reduzir o estoque, né? E isso facilitou muito o nosso trabalho. Hoje, nossa vida é muito mais fácil do que 2021, no sentido de administrar nosso passivo. Então, isso está deixando a gente trabalhar agora na qualidade. Fizemos aqui o dever de casa desses 3 primeiros anos, de 2021 a 2024. Trabalhamos a quantidade e a partir de 2025 começamos a trabalhar de forma muito assertiva a qualidade. Nós estamos agora com foco na qualidade dos trabalhos. Perfeito. Então, e essa parte da judicialização na hora que eu cheguei, você comentando, que você está tentando ainda estreitar até isso, né? De aproximar. Exato. Essa importância. Porque às vezes nós somos entendidos de Google mas é um mecanismo complexo, porque você lida não só com conhecimento, mas também tem a vaidade, tem isso, quem vai aparecer. Como você lida com isso todo dia? Não é fácil. São muitos atores, né, que participam de uma engrenagem. Uma administração pública requer isso e o respeito dos limites legais. Então, na questão da judicialização, a gente tem visto um aumento, um acréscimo percentual pequeno, mas um acréscimo, na minha visão, relevante para que a gente pudesse pensar em como ajudar a resolver isso. E a judicialização ela veio principalmente por conta a partir de 2017, a Lei 13.506 é a lei principal que rege os nossos processos, aumentou, as penalidades aumentaram, então, obviamente, os recorrentes passaram a sentir mais interesse em, obviamente, levar ao judiciário. Não é comum, né? Os colegiados são bastante respeitados pelo mercado, então, quando são confirmadas as penalidades, costumam aceitar, resilientes e pagar as penalidades, em cumprir, obviamente, aquilo que é imposto, mas às vezes resvala, vai para o judiciário, e a gente então tem feito um trabalho de aproximação dos juízes e desembargadores dos tribunais federais, exatamente para fazê-los compreender a importância, né? Primeiro a forma com que nós julgamos, porque é uma caixinha, né? Às vezes você não consegue, apesar de termos aí já 40 anos de um e 25 anos do outro conselho, é pouco visível, como você disse. A gente está por trás do palco que ninguém vê, né? Só vê o resultado lá no processo na ponta, quando atinge o investidor, atinge o correntista, né? O consumidor final. Mas a gente faz esse trabalho exatamente visando proteger o investidor e o consumidor, né? Sim. Mas é um trabalho que a gente, então, leva para o judiciário a importância do respeito ao julgamento que é feito dentro dos conselhos, né? Até por conta da formação paritária que eu falei com você, que eu acho que a confiabilidade é em decorrência disso, né? Então, esse trabalho é isso. A gente tem feito um trabalho técnico, né? E aí vai o meu lado jurídico, por ser procuradora também, já tive a experiência de estar nas tribunas fazendo sustentações orais, então acaba acompanhando. Mas quem faz a defesa hoje da União é a Advocacia Geral da União, né? Eu tenho ótimos advogados dentro da AGU, então eu acompanho. Hoje mesmo eu tive com alguns
fazendo despacho com alguns juízes e desembargadores para mostrar para eles o trabalho que a gente faz, para eles entenderem melhor, na hora de julgar, compreender melhor as nossas temáticas. Perfeito. Você vê que você está atuando em diversas áreas. Diversas frentes. Diversas frentes. E como, Adriana, porque você tem família, você vem do Rio de Janeiro, é uma correria tremenda. Então, assim, todo mundo olha e fala assim, é fácil. Aquilo que a gente até brincou nos bastidores, né, conversando, todo mundo olha aquela vida de Instagram, bonita, né? Aí vê uma foto e fala, ai, que maravilhosa. Mas todo dia você enfrenta essas dificuldades. E que toda mulher acha assim, não, essa aqui não tem, ou coloca. E não é verdade, né? Tem dificuldade. Claro que tem, né? A gente tem que sempre abrir mão de algumas coisas, mas eu acho que o que me capacitou e me trouxe até aqui sem grandes problemas, Carol, é a disciplina. Eu sou uma pessoa que fui educada com muita disciplina, né? Talvez pelo balé, porque fiz balé há muitos anos, e meus pais também nos educaram de forma a respeitar. Então, tudo que eu começo, eu termino, eu não largo pelo caminho, sabe? Então, eu tenho muito isso na minha cabeça, na minha vida, e eu aplico isso de fato na minha vida, sabe? E tento liderar dessa maneira, recomendando à minha equipe, aos que estão em volta de mim, o meu ambiente, que isso seja replicado de alguma maneira, né? Eu tenho muita responsabilidade de saber que eu estou numa posição pública, que eu estou aqui administrando a coisa alheia, eu tenho que dar satisfação à sociedade, eu tenho muito essa consciência dentro de mim, né? Eu tenho muito essa vocação da coisa pública. Então, isso responsabilização, né? Exato. Eu visto a camisa de verdade. Eu costumo dizer que eu sou empreendedora do serviço público. Eu não sento aqui só para fazer horas de trabalho e receber meu salário no fim do mês. Eu sento aqui para desenvolver um trabalho, a melhor forma que eu puder fazer, e tento deixar esse legado, né? Ensinar a minha equipe, aos que eu tenho a oportunidade de conviver, que o serviço público requer isso de nós, né? E eu, como mulher, claro, a gente eu acho que nós mulheres temos mais habilidades em relação a ser multitarefa, acho que nós sempre fomos meio moldadas para isso, mas eu também acho que a gente precisa ter a consciência de que nós temos um lado mãe, família, esposa, né, filha, e eu busco ter esse equilíbrio, né? Sempre busquei. Então eu sou muito equilibrada assim na divisão. Acho que eu sempre fui. Por isso que, graças a Deus, nunca tive problemas de ansiedade e nem doenças, né, que acompanharam essa rotina pesada, porque no início eu trabalhava 12, 13, 14 horas por dia, hoje não tanto mais assim, né? Mas a nossa rotina é uma rotina bastante, que demanda bastante da gente, né? 8 horas por dia, 5 vezes por semana, né? Hoje está mais fácil porque nós temos um trabalho remoto, né? Fazendo um trabalho remoto, a minha equipe é autogerenciada, né? Mas também não foi à toa, né? Já tem 5 anos, a gente moldou ali, a gente construiu uma equipe muito forte e eu tenho muito orgulho disso e eu acho que é um pouco da minha personalidade também, dessa coisa de eu mostrar como eu equilibro todos os lados da minha vida, né? Se não for assim, não é sustentável. Se não for assim, não é sustentável. Ser exemplo para todo mundo, que todo mundo olha seu ponto e fala assim, eu quero ser igual a ela, olha, né, a sua equipe. Então, a todo momento você está aprovando para você e para os outros que estão ali olhando e falando, não, ela está ali porque ela realmente merece e é capaz. Eu sou muito da toada de tem que fazer, não é só falar, você tem que... A gente inspira muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala. Às vezes você não precisa falar nada, né? Silêncio. Então eu tenho muita consciência da importância da gente deixar esse exemplo. Meu amor, e falando do conselho, me fala da parte a importância da educação financeira. Aonde vocês entram, porque tem um trabalho muito legal que vocês desenvolveram. Quer dizer, vem desenvolvendo e aplicando. Sim, os reguladores todos trabalham com esse tema há algum tempo, né? Desde 2010, esse assunto cresceu no Brasil com muita responsabilidade após a crise de 2008, né? Os conselhos em si não lidam diretamente com essa matéria, mas a gente, ao julgar a conduta dos agentes do mercado, obviamente é uma sinalização para que eles possam evitar, né, repetir essas condutas que são nocivas ao mercado, né, nocivas em última instância ao consumidor, ao usuário. E a educação financeira é exatamente um contraponto a tudo isso. Para que o mercado funcione de forma eficiente e sustentável, precisa ter do outro lado consumidores conscientes, né? É isso que falta ainda a nós. A educação financeira ela é uma estratégia de política pública, né? Uma estratégia nacional. Hoje é promovida pelo Fórum Nacional de Educação Financeira, que
vários órgãos fazem parte, incluindo o Banco Central, a CVM, a Previc, a SUSEP, né, que são os principais líderes dessa frente, mas junto com o Ministério da Educação e outros ministérios, Ministério do Desenvolvimento Social. E isso é bastante importante, né, para as mulheres que são, em geral, as responsáveis pelo orçamento doméstico, para administrar o orçamento doméstico, se aprimorarem, buscarem conhecimento. Inclusive, essas entidades todas que eu falei têm cursos gratuitos dentro da política de educação financeira, oferecendo cursos para formação sobre educação financeira, no sentido de ajudar nessa capacitação, porque é um tema bem importante para o nosso país, para o desenvolvimento do nosso país. Sim, e você conseguiu retornar, você estava na briga para fazer isso dentro das escolas, né? Para começar lá na primeira infância, onde a criança está aprendendo a lidar com isso. Sim. Seria mais fácil, né? Sim, sim. Isso foi uma vitória do CONEF, o Comitê Nacional de Educação Financeira, extinto CONEF, atual Fórum Nacional de Educação Financeira, composto por todos esses órgãos que eu falei, trabalhando junto ao MEC. E nós conseguimos, depois de muito trabalho, muitas reuniões, muita conversa, incluir na Base Nacional Comum Curricular a obrigatoriedade das escolas do Brasil terem como matéria transversal a educação financeira. Hoje a gente vê muitas escolas públicas e privadas, né, ensinando educação financeira para os jovens, enfim, isso é bastante relevante. Eu acho que foi uma conquista muito grande do país, né? Ainda talvez possa ser que ainda não esteja sendo 100% cumprida, eu não sei te afirmar. Obviamente, isso é uma política que o MEC que tem que acompanhar, mas é de extrema importância e foi uma vitória, sim, do Fórum. Sim, a base da educação, né? É Sem dali dúvida. que começa. Sem dúvida. A maioria é público feminino, né? Que está ali precisando dessa coragem para, de repente, esse start para sair. O que você falaria para essa pessoa? Vamos imaginar que é uma pessoa só no mundo, você está olhando para ela e com todo carinho e amor e o brilho no horário que você fala com todo mundo, que você presta atenção, você está ali focada. O que você falaria para essa pessoa? Carol, eu acho que o que eu poderia dizer para você, mulher que está buscando o seu caminho, a sua trajetória, se identifique, né? Busque aquilo que você ama fazer. E se não for dentro exatamente daquilo que você ama, busque fazer da melhor maneira possível, porque talvez você passe a amar aquilo que você faz, né? E se capacite, né? Eu estudei muito para estar aqui, eu acho que a gente precisa, de fato, se capacitar, né? Desenvolver, estudar. Eu gosto muito de estudar e obviamente, na minha profissão, mas eu acho que em todas as profissões a gente precisa se preparar para a gente poder exercer efetivamente, a gente ter o respeito técnico, né? Mais do que só a liderança, o cargo, a gente precisa ter uma formação para a gente poder crescer e sustentar isso, né? Mas ter confiança de que você vai conseguir, né? Nem sempre eu fui acreditando que eu tinha convicção plena de que ia dar certo, mas eu fui lá e fiz, fui lá e aceitei, eu nunca neguei nenhum desafio, né? Não é dizer que eu hoje, apesar de já ter, né, 28 anos de carreira, que eu não sinto às vezes o friozinho na barriga. Eu sinto, mas eu vou lá e faço. Eu acho que eu dou conta, eu acho que a gente vai conquistando, né? Não é uma coisa que você não tem atalho. É isso que eu quero dizer, não tem atalho. Tenha calma, construa a sua carreira, se capacite, né? Faça o seu network, esteja com as pessoas certas, né? Busque estar com as pessoas certas e mantenha o equilíbrio. O equilíbrio é muito importante para você se sustentar nessa trajetória. E esse friozinho na barriga é bom, né? Porque no dia que ele acabar, de repente, você vai falar assim, vira o cotidiano, né? Você fala assim, não. Isso eu já faço. Aí é a hora que também pode dar errado, né? Sem Porque dúvida. você tá fazendo tão entrou no automático, né? Verdade. E a vida não é automática, É verdade, né? você tem toda a razão. Aí Não não vai valer a pena, né? A gente tem que estar sempre sentindo esse desafio, é bom, é muito bom. Isso foi um desafio aqui hoje pra mim, tá, gente? Vou falar aqui até... Que nada! A mão gelada. O seu trabalho, uma mãozinha gelada. Porque... Quando foi traçado, fala assim, normalmente a gente escuta que não existe, você vê, é uma mulher que continua doce, ela é uma mulher bonita, ela tá aqui, ela se preparou, ela se cuidou, a gente está conversando há um tempo, então assim, mesmo sendo, você vê que é uma forma natural, ela teve essa preparação, Claro, então assim, sempre a gente conversando, então isso é muito importante, e gente, tem mulheres poderosas, que a gente pode chamar com excelência, mas ela está aqui por merecimento dela. Você lutou, você conquistou, e isso eu acho que o mundo, eu tenho certeza, né, quando a gente fala, mas é isso que faz a diferença, você está
aonde você tem que estar. Você escolheu estar aqui, você se capacitou. Sim. E é seu e ninguém te... É isso. Então isso é fantástico. Isso é muito bom a gente ter a sensação exatamente disso, né? Tô aqui por mérito, não precisei de ninguém, né, para chegar até aqui. Foi um degrauzinho por vez, né? Então suba o degrau, suba. Não tenha medo de subir o degrau. Às vezes a gente, né, tem aquela coisa da síndrome da impostora. Mas será que eu tô preparada? Vá que você vai conseguir. Vá de salto alto e vá. Isso mesmo, ótimo. É isso. Amor, muito obrigada. Eu sei que a gente tomou um tempão aí mas prazer. isso é muito bom e eu tenho certeza. Fez diferença na minha vida porque eu conhecia a Adriana, e também já tinha essa admiração. A minha filha baba por ela, a tia Adri. Imagina. E Graça. isso é muito boa a sua energia. Obrigada. É muito boa. Obrigada pela oportunidade. Espero que eu consiga agradeço. inspirar algumas mulheres para ver outras mulheres no sistema financeiro também. Com certeza. Você inspirou. Lá em casa já são duas, eu e a Cecília. Então, obrigada. Eu que agradeço, meu Valeu. amor. Então, obrigada mesmo. Obrigada, gente. Eu sou Caroline Chiodi da Alcol. Eu sou Adriana Teixeira de Toledo, presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro e do Conselho do Sistema de Recursos do Sistema de Seguros. E esse é mais um episódio Mulher ao Quadrado. Mulher ao quadrado.